dando um tempinho para o pessoal ir entrando. Hoje nós vamos ter a nossa terceira discussão ao vivo dentro da programação da Semana de Povos Indígenas, promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Campus Batalha. Boa noite para a Thaisa, seja bem-vinda. Boa noite, Marcos de Sena Lima, Deisiane Chucuru Cariri. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Boa noite, Michelangelo Carlos. A nossa convidada já está a postos. Boa noite, Manu Costa, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente está começando a nossa live. Só repassando para vocês, nós desde segunda-feira estamos realizando de modo virtual a nossa Semana de Povos Indígenas, como eu disse, promovida pelo NEABI do IFAL Campus Batalha. Devido ao necessário isolamento, nós estamos fazendo essa experiência de modo inédito para celebrar, para não deixar passar em branco, com o perdão do trocadilho, esse momento que é marcante na agenda do nosso núcleo de estudos. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Daiane Chucuru Cariri, que esteve ontem conosco. Estão sendo muito boas as lives. Na segunda-feira nós tivemos uma live com o professor Cássio Júnior, falando sobre aspectos históricos dos povos indígenas, tanto de Palmeira dos Índios quanto a situação em Alagoas, a situação de modo geral entre os povos indígenas brasileiros. Ontem a nossa live foi com a Daiane Chucuru Cariri sobre juventude indígena e ativismo, e hoje nós vamos conversar com a Itajaciara Barbosa da Silva, que é enfermeira, e nós vamos dialogar um pouco sobre a situação e os desafios dos profissionais indígenas diante da pandemia de Covid-19. Boa noite, Luana Versulino. Boa noite, Ali Chucuru Cariri. Boa noite, Fran Augustinho. Boa noite, Sleli. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Para começar, eu vou chamar a nossa convidada agorinha. Barbosa Chucuru Cariri. Boa noite, Mainami Chucuru. Boa noite, Renata Silva. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, Itajaciara. Boa noite. Que alegria ter você aqui. Boa noite a todos. Um monte de gente bem legal que eu estou vendo aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu me organizar. Tem uma pessoa que quer dar boa noite a vocês também. Porque senão ele não se aguenta. Olá, boa noite. Em nome de todo o pessoal que está aqui entrando e que já está aqui presente, nosso boa noite a vocês. E como é que vocês estão aí enfrentando esse momento? Você está na linha de frente, né? Bem de frente. É uma das profissionais que está na linha de frente. Estamos na linha de frente e está assim... Eu nunca me senti numa tensão tão grande. Mas eu imagino. Nós vamos vencer. Isso eu tenho muita fé que nós vamos vencer, né? Vamos sim, vamos atravessar esse momento de deserto, de retiro forçado. E a gente aproveita esse momento para celebrar, de certa forma, a memória dos povos indígenas, não deixar passar em branco, como eu disse, né? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFAL Campus Batalha se sente muito feliz com a sua aceitação do nosso convite e com a sua presença nesse momento. Eu que agradeço, também fico muito feliz. É um momento que a gente está assim, não é o calor humano, é um calor virtual, mas a gente vê que tem muita gente interessada nas questões indígenas e isso é bem satisfatório. Né? E que a gente passar um pouquinho do que a gente sabe da nossa experiência e do que a gente está vivenciando
dentro das aldeias, porque a gente está dentro realmente das aldeias. Tá? Então vamos lá. A Daiane Chucuru Cariri está dizendo boa noite, prima. Boa noite, amigo Cosme. Boa noite, Daiane. A Daiane Linda participou também. conosco. Um beijo a toda a minha família também. O Mainami está dizendo parabéns pela luta. A Emanuele CPT está dando boa noite. Nami, uma satisfação, meu querido, estar aqui com você. Vamos lá me ajudar, viu? Você é top. Saúde indígena também. Antes da gente começar, eu vou logo proceder na apresentação da nossa convidada. Ita Jaciara Barbosa da Silva é enfermeira, responsável técnica do Polo Jeripancó, no sertão de Alagoas, que faz parte do Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas e Sergipe, vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI. Ela é especialista em urgência e emergência pelo Cefap, especialista em saúde indígena pela Unifesp, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade de Ensino Regional de Arapiraca. Faz parte da diretoria executiva do Sindicopse, que é o Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde Indígena, e, antes de tudo, é Índia Chucuru Cariri. Exatamente. Então, para a gente começar a nossa discussão, gostaria de conhecer o seu trabalho. Como é que se organiza a estrutura de atenção à saúde indígena no Brasil? Vamos lá. A saúde indígena do Brasil ele é estruturada através do subsistema de atenção à saúde indígena, que é o SASI-SUS, né, que foi criado em 99 através da Lei Arouca. Né? Essa lei que mudou muita coisa no subsistema. Há uma diferença bem grande, eu tenho uma figurinha aqui que eu gostei bastante, que é o SUS é um círculo e o nosso subsistema está dentro desse círculo. Né? Porque muita gente eles acham que o SASI-SUS é um sistema que está antes do SUS, e não. O SASI-SUS, o subsistema de atenção à saúde indígena, ele está dentro do SUS. Ele foi uma lei criada, né, em 99, a Lei Arouca. Ele está acrescentado num dispositivo da Lei 8080/90, que é a lei orgânica do SUS, né, que ele é instituído o sistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Então, esse subsistema, hoje, ele está sendo coordenado pela SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Foi uma conquista muito grande dos povos indígenas, que há algum tempo, bem recente, também estava na linha de ser exterminada, e com muita luta, como sempre, os povos indígenas conseguiram com que ela ficasse, né? Em 2002, foi também instituída a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, a PENASP, pela Portaria 254, de 2002. E essa política ela tem como objetivo garantir a atenção integral e diferenciada aos povos indígenas. E essa diferença que as pessoas falam não é da diferença de ter mais direito, e sim é na diferença cultural, é na diferença de respeitar a questão da cultura indígena, né, nos diferentes espaços. Porque há locais onde, por exemplo, no posto de saúde, dentro da aldeia, se chegar alguém que nós, enquanto profissional, observe que não é patologia clínica, a gente já encaminha aquele paciente para um pajé, para uma rezadeira. A gente tem esse olhar amplo. E a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, ela reconhece a eficácia disso, né? Ela tem como objetivo de garantir isso nas diversas instâncias, nos hospitais, né? É complicado, Cosme? É bem complicado hoje a gente chegar em um hospital e dizer: olha, a gente precisa de um espaço porque o pajé precisa ver um paciente. Eu digo isso porque nós estamos assim, por exemplo, hoje aqui, a gente não tem espaço nos nossos hospitais para isso. Já a gente há uma diferença em hospitais, por exemplo, em lugares como o Amazonas, né, que já está implantando. Então, é uma luta que vem de vários anos, de muitos anos. Como, por exemplo, a gente desde 1910, que foi na época
que a gente chama período rondônico, que foi quando o SPI, né, o Sistema de Proteção ao Índio, começou a ir para as aldeias fazer os atendimentos e assistência através das equipes volantes, né? Então, essa assistência aos povos indígenas vem de muitos anos, e a luta por melhoria nessa qualidade da assistência vem de longos anos, né? A CESAI é uma conquista muito grande, sim. É perfeita? Não, não é perfeita, mas está fazendo um trabalho bem significativo dentro das comunidades indígenas. Como, por exemplo, ela tem ações distribuídas dentro dos 34 distritos de saúde indígenas, né? Que são os distritos especiais de saúde indígenas, que estão distribuídos no país. E esses 34 distritos, eles prestam os serviços de atenção básica, lembrando que nós não somos média e alta complexidade, nós somos a atenção básica dentro das comunidades indígenas e dos territórios indígenas, né? Então, esses distritos hoje eles têm autonomia, né, administrativa, orçamentária, financeira, e tem a responsabilidade sanitária também, né? Hoje, nossa força de trabalho são mais de 20 mil profissionais, né, trabalhando dentro da saúde indígena, dentro das comunidades indígenas, e nessa força de trabalho nós temos 50% indígenas, quase 50% são a mão de obra indígena, entre agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, técnicos de enfermagem. Hoje nós temos enfermeiros, né? Já temos médicos indígenas. Então, a força de trabalho é uma força de trabalho bem significativa dentro do país. Uma pergunta de caráter pessoal. Como você se inclinou na descoberta dessa vocação para o trabalho com saúde? Eu sempre quis, eu tinha um sonho de criança de ser médica, né? Era um sonho mesmo. E ao longo do tempo, como a gente diz, o destino, né, me fez seguir para a área de enfermagem. Eu sou auxiliar de enfermagem, eu já trabalhava no Hospital de Palmeira dos Índios, na clínica, e eu sempre gostei da área da saúde. E quando consegui passar no vestibular, a minha primeira intenção era retornar às aldeias e trabalhar com saúde indígena. E estou há 11 anos, né, nessa luta, e a cada dia a gente se apaixona mais. É diferente? Bem diferente. Muitas pessoas, a gente diz, trabalhar na saúde indígena é para os fortes. Continuo com a frase, né? Nem todo mundo tem o perfil de trabalhar com saúde indígena. Há uma diversidade muito grande, a questão cultural, o olhar minucioso, o respeito à cultura que tem que ter. Então, eu sou índia, gosto, né, tenho a maior paixão, e há 11 anos trabalho com saúde indígena. E espero trabalhar muitos e muitos longos anos. Enquanto a gente não passa para a próxima pergunta, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. A professora Cláudia Barros, boa noite. Ela está dizendo: Ita e Cosme, duas coisas lindas do meu coração. Ô, professora, que Cláudia linda. É maravilhosa, né? Como sempre. Ela é o meu exemplo. Eu sempre disse, ela é meu exemplo de professora, né? É uma referência para todo mundo. Série do Sagrada Família. A gente sempre, Ave Maria, meu ídolo, professora Cláudia. Foi minha professora lá também. A Priscila Marques, boa noite, Nandinho, Sinha Zezé, professora Maria José, coordenadora nossa. Bom dia para a irmã Cleide Medeiros. Bom dia, meu Deus. Eu estou num eterno dia, né? Esse isolamento está mexendo com os meus horários. Boa noite, gente, boa noite. Luciana Delgado, boa noite. Ronaldo Odonto, Nandinho, Cássio Júnior também está por aqui, ele que participou do primeiro dia. Eu não consegui assistir a live do Cássio, mas 9 da manhã complica, Cássio, para mim, porque estou dentro da aldeia, aí eu não consigo, não.
Eu vou dar um jeito de deixar disponível pelo YouTube. A gente está conseguindo baixar Ótimo. essas lives, mas ainda precisamos, vamos abrir um canal específico do NEABI para deixar salvo por lá. Boa noite, Wagner, Suemerson, Vitória Nunes, Horizontes Artificiais, Professora Pastora, Divina Pastora, boa noite, Poli Mendes, Gabriel Lima Dantas, Belezura, Professora Pastora está dizendo, cheguei, boa noite, Gileade, nossa, quanta gente boa entrou aqui, Gabriele Machado, Lua Amaral, Adalto, Joyce, a Daiane está dizendo, a Ita, como a chamamos, é um exemplo para o povo chucuru cariri na área da saúde. Adquiriu sua conquista com dignidade e é um orgulho tê-la como nossa referência na saúde indígena. A Priscila Marques está dizendo uma pergunta. Os índios vão a esses hospitais com confiança? Boa noite, Edgelma. Boa noite, Dorvalina. Boa noite, Túlio. Boa noite, Leonardo, Matheus. E a Priscila está acrescentando. Esse último comentário já respondeu minha pergunta. Obrigada, que maravilha. Mas eu vou repetir a pergunta. Os índios vão a esses hospitais com alguma confiança? Não deu para entender, Cosme. Repete. Os índios vão aos hospitais com confiança? Cosme, olha só. Se for questões para serem resolvidas nos hospitais, eles vão como todos nós vamos para o hospital hoje do SUS. Né? Uhum. É o nosso sistema de saúde que precisa melhorar bastante, sim. Mas a gente que trabalha com o SUS, a gente tem que defender o SUS para que ele melhore, não só para o indígena, mas para toda a sociedade do Brasil. O Sistema Único de Saúde é o melhor do mundo na teoria, no papel, na prática ele deveria ser de fato, porque ele é muito bem, a organização é bem estruturada, mas a gente vê as falhas que existem no SUS, né? Os nossos hospitais, infelizmente, hoje precisam de melhorias, né? Então, o indígena, quando ele vai para o hospital, ele vai como qualquer um outro cidadão, com a necessidade de procurar a cura naquele momento para aquela patologia que ele esteja. Não é isso? Mas com essa mesma desconfiança do não indígena. Não tem como não ter, não é isso? Mas, assim, conheço diversos profissionais por todo o Brasil, principalmente da saúde indígena, né? Através do nosso sindicato, a gente tem diariamente, né? A gente está conversando e são excelentes profissionais. Posso dizer porque a gente... Antes, uma coisa boa da tecnologia que vocês estavam falando ontem, o quanto foi bom essa questão dos WhatsApp. Hoje a gente conhece a realidade dos nossos parentes, dos nossos profissionais e colegas de trabalho de lá do Vale do Javari. Olha só, no Amazonas. Então, isso é muito bom. Então, assim, eu defendo arduamente o SUS, né? Claro, eu estou dentro dele, é óbvio que eu vou defender o SUS com toda certeza. Dá uma boa noite aqui para Larissa Soares. Oi. Deixa eu só frisar um pontozinho aqui, que fica à vontade. A nossa população indígena hoje em todo o Brasil, né? Nós temos 896 mil indígenas, né? Somando uma população residente dentro das aldeias, 63,8%. E em cidades, 36,2%. Pertencendo a 305 etnias, olha só a quantidade, e falam 274 línguas diferentes. Então, a gente tem uma diversidade rica, né? Esses dados é através do CIASE, que é o nosso sistema de informação. E a gente sempre está tirando todos os informes através dele, que é o nosso sistema onde nós colocamos todas as nossas ações, os índios que residem dentro das aldeias, até os que estão ausentes. Então, é o nosso sistema de informação para a gente ver como está a nossa realidade, né? Dentro e fora das aldeias. E no nosso distrito de Alagoas e Sergipe, para você ver, viu, como unidade gestora e de autonomia administrativa, ele atende uma população de 12 mil indígenas. Aqui em Alagoas, para você ver, é um quantitativo
bem Significativo. significativo, né? Uhum. E distribuídos em 13 polos, né? Que são 13 polos e são 9 municípios dentro de Alagoas e Sergipe, que o nosso distrito ele contempla 2 estados, Alagoas e Sergipe, e os 9 municípios eles têm comunidades indígenas. Então a nossa comunidade é um pouco grandinha, né? Mas vamos lá. A professora Pastora está dizendo mais uma grande aula, parabéns. Ela disse anteriormente que o perfil faz toda a diferença. Ana Vitória Tintim está dizendo: vou fazer um trabalho da faculdade na área de educação e docência sobre a cultura indígena. Eu acredito que essa live vai ser bastante proveitosa para ela. Vamos fazer. Olha, precisa fazer muitos trabalhos, pessoal, para a gente ter um acervo de trabalhos com comunidades indígenas aqui também de Alagoas, porque quando a gente vai procurar no artigos, a gente só encontra mais artigos do Xingu, porque a Unifesp, ela é assim, assídua lá. Ela é muito presente no Xingu e tem muitos trabalhos lá, né? E aqui ainda é um pouquinho pobre de artigos, e a gente precisa realmente estar falando isso. A Kalana Lins está dizendo: Mainha é maravilhosa. Mainha é a professora Cláudia. Atenção básica. A Kalana é filha da professora Cláudia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. DJ Rodolfo, boa noite. Professor José, boa noite, camarada. Sejam todos bem-vindos. Josi BR. Aqui temos o Mainami, tá pedindo para você falar um pouco dos critérios de diferenciações da atenção básica comum e da atenção básica indígena. É o seguinte, a atenção básica comum, como a gente chama, a gente segue os princípios do SUS, né? Universalidade, integralidade, equidade, todos os princípios do SUS, a atenção indígena, ela também segue. Mas, como eu já tinha dito no início, a questão é a diferença cultural, né? A medicina e o direito dos povos indígenas às suas culturas, que ele recomenda essa articulação. A saúde indígena, ela articula com municípios e estados, não é isso? Por quê? Há uma diferença no seguinte: a atenção à saúde indígena está responsável pela atenção básica. E os municípios e estados, eles estão responsáveis pela média e alta complexidade. Não é isso? Então, quando a gente precisa da média e alta complexidade, a gente articula com municípios e estados. Então, precisa estar sempre nessa articulação. Porque muitos ainda confundem, achando que a CESAI ela é responsável pelo todo. E não é. Porque o município, ele é responsável pelos munícipes do seu território. E os indígenas estão dentro desses territórios municipais. Isso. Na segunda-feira passada, a gente, conversando sobre os aspectos históricos dos povos indígenas, conversando com o professor Cássio Júnior, a gente tratou um pouco da problemática do histórico de colonização, que é também um histórico de contaminação. Então, eu queria que você falasse um pouco das pandemias que já dizimaram grupos étnicos ao longo da história. Ao longo da colonização, como chamam, né? E a gente chama mais, nós indígenas, a gente chama mais de invasão, porque nossos antepassados já estavam no Brasil, né? Eu lendo uns artigos ontem, aí vi uns trechos onde o autor, não me recordo agora, eu vou pegar o nome dele. Ele falava que quando viu os índios, Coimbra, viu os índios todos sem roupas, nus, né? Nas terras indígenas, sem doença, sem nada. Aí entra a questão da colonização. Nós temos várias doenças que ao longo da colonização dizimou etnias, como por exemplo em 1940 o sarampo, os caigangue. Em 1950 a 54 foi quase 5 milhões de indígenas, né, dizimados pelo sarampo também. Outras doenças que acometeram foi a gripe, a varíola e, recentemente, em 1968, também os Yanomamis passaram por epidemias onde
muitas pessoas morreram. E em 2018 retornou em Roraima, os Yanomamis, com a epidemia do sarampo, devido à invasão dos garimpeiros, né? Então, sempre as invasões dos não indígenas, a gente tem que falar, né? Não indígena não é preconceito, por favor, mas os indígenas viviam nos seus territórios, não tinham contato com outras pessoas, que chegam portugueses, holandeses, e é tanto que na colonização, quando uma coisa que sempre nos perguntam, e está muito associado em relação por que vocês em Alagoas não falam a língua, né? A colonização foi onde? No litoral, praticamente. Então é só a gente pegar um pouco da história e ver que muitos foram dizimados, tanto pela colonização, tanto por epidemias graves, como hoje o coronavírus, né? É uma epidemia onde a população indígena, ela está como a gente chama um grupo de risco, e realmente um grupo de risco que estamos com medo, sim, dessa doença, porque é uma doença muito grave, né? Então, é mais uma epidemia para a gente estar enfrentando das formas que a gente pode, né? Porque dessa vez não é só nas comunidades indígenas, é no mundo. É isso, então, essa foi uma grande aldeia global agora, né? Pois é. Bem. O Mainami está aqui lembrando que nos anos 90, na década de 90, aqui em Alagoas tivemos a epidemia da cólera no Baixo São Francisco. Isso. E a H1N1 também, em 2009. Já mais recente, já mais perto, né? Isso, teve epidemias bem significativas. E, assim, problemas no sistema respiratório sempre foram problemas nas comunidades indígenas, né? Então, por isso a nossa preocupação muito grande com essa nova epidemia. Fazendo-lhe uma pergunta, sempre como me dirigindo a você como profissional de saúde, o que é a pandemia de Covid-19? É uma epidemia grave, viu? Muito grave. Uma doença, assim, um vírus novo, né? Um vírus que, infelizmente, não se tem vacina, né? Isso, onde ele causa sintomas como o da gripe, e é por esse fator que muita gente ainda, infelizmente, não está acreditando que é uma doença grave. Eu digo com toda sinceridade, gente, é muito grave. É muito grave. Vocês não têm noção do que é a atenção diária dos profissionais quando chega um paciente com tosse e com gripe no posto de saúde. Nós estamos montando um fluxo de trabalho que, gente, tem horas que a gente faz, vamos respirar. Respira, pessoal, porque realmente é bem complicado. É uma doença grave. Os sintomas respiratórios são realmente como de uma gripe, mas tem um fator bem comprometedor, que é a falta de ar, né? A falta de ar. Chegando um paciente com essa falta de ar, precisa de todos os cuidados. Nós, profissionais, a gente precisa realmente estar bem paramentado, precisa ter todos os cuidados. Então, essa doença, ela tem um período de incubação que é de 5 a 12 dias, né, para poder ela apresentar os sintomas. E a transmissão é em média de 7 dias após o início dos sintomas. E uma característica interessante dela são as fases, né? Que são fases, 3 fases. A fase 1, que é os casos importados, que são das pessoas que vieram de outros países com sintomas, né? E trouxeram para cá. A fase 2, que é a transmissão local, que já é
pessoas que não viajaram para o exterior, mas que elas tiveram contato com alguém. E hoje a transmissão comunitária, que é o que nós estamos sofrendo no mundo, né? A gente não sabe quem tem a doença, porque também ela é transmitida sem sintoma, assintomática. Então, por isso a nossa preocupação maior. Nós não sabemos quem está com a doença. Aí a nossa pedindo sempre, gente, por favor, fiquem em casa. Por quê? Porque há uma grande diferença do distanciamento social, que é das pessoas que não têm a doença, mas precisam ficar em casa para evitar essa transmissão, porque nós não sabemos de onde ela está vindo, né? O isolamento social, que já são das pessoas que estão contaminadas com a doença e precisam ficar isoladas, né? Para ver se esses sintomas, eles podem se agravar ou não. A gente sempre fica rezando para que não se agrave, porque pode ser cuidado em casa. Porque se agravar, precisa de uma UTI, precisa ir para o hospital. E essa é a nossa preocupação maior enquanto profissionais de saúde. Porque no nosso, por exemplo, nosso estado, nosso Brasil, não tem a quantidade de leitos. Se tiver uma quantidade muito grande, que é o nosso medo, é o colapso na saúde, não é isso? E a quarentena, que são as pessoas que entrou em contato com o vírus, mas também precisa ficar em casa, mesmo sem apresentar sintomas. Então, essa é sempre o nosso pedido. E os nossos casos de Alagoas, a gente está sempre recebendo, diariamente, esse boletim aqui, que é o boletim da CESAI, onde a gente fica acompanhando todos os casos dos indígenas, né, de todo o Brasil, os casos suspeitos, os confirmados. Até ontem, 21 de abril, foram 25 casos suspeitos em todos os distritos, 34 casos confirmados, 74 descartados e, infelizmente, 3 óbitos. Nós já tivemos 3 óbitos de indígenas, né? Contaminados porque estavam em hospitais, mas chegaram a óbito. E também, além do distrito, a gente recebe esse de 2 em 2 dias, que é o boletim que é do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, esse é o Covid na nossa vida diária, não é isso? E a cada dia, como a gente fala, é uma novidade, é tudo muito novo. São vários protocolos que a gente está seguindo, protocolo do Ministério da Saúde, protocolo da Secretaria Estadual, do município onde a gente trabalha. Então, tem os planos de contingência, né, que a CESAI tem o plano dela, porque é específico para a saúde indígena, devido às especificidades, não é isso? Então, a gente tem o nosso plano, o nosso distrito de Alagoas e Sergipe também tem um plano que a gente está seguindo. E, enquanto profissionais, a gente está enfrentando algumas coisas, né, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas a Covid está, até para mim, como profissional, é uma experiência, para mim e para todos os profissionais, uma experiência nova, né, de verdade. Durante os 11 anos que eu tenho como enfermeira, a gente nunca viu, realmente não passou por situações como essa, de ter medo de trabalhar. Olha, e a gente tem que ir, né? Eu montei uma organização aqui na frente da minha casa que vocês não têm noção. Não entra, o sapato que eu uso, né, não entra, fica lá na área. Montei, colocar sabão, balde, a roupa que eu chego já fica dentro do balde, nada que eu trabalho vem para dentro de casa. Então, mesmo sem casos confirmados, a gente está tomando todas essas precauções, porque além de nós, tem a nossa família, né? Tem nossos filhos que a gente deixa em casa diariamente. E a gente precisa ter cuidado, porque é uma doença realmente nova. Nós não sabemos onde ela está, com quem ela está. E quais são as dificuldades específicas que vocês, profissionais de saúde indígena, têm enfrentado? A primeira, sensibilização das pessoas, né?
as pessoas, muita gente não acredita. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque a gente fala, a gente orienta, dá todas as orientações, mas, sinceramente, eu acho que você pode ver na rua, se você sair, você vê as pessoas caminhando, indo para a feira, indo para tudo. Eu sei que precisa continuar a vida, mas precisa de uma organização para que evite essa transmissão, né? E essa é a nossa maior dificuldade também nas aldeias, de fazer com que as pessoas fiquem em suas casas. É difícil dentro de uma aldeia ficar muita gente? Porque a gente conhece, você conhece as aldeias. São casas de 2 cômodos com 10, 11 pessoas. É difícil? É sim. Eu não vou dizer, porque é uma mudança radical na vida de uma comunidade. Se é na nossa vida, na vida de pessoas que vivem na cidade, imagine de comunidades que vivem como a gente vive solto, né? As crianças correndo no meio da aldeia e de repente você chegar na aldeia e ver 4, 5 pessoas, todo mundo tendo que ficar nas suas casas. Então, é uma dificuldade grande. Outra coisa é a dificuldade geográfica também que está existindo. E isso não só aqui em Alagoas, em todo o Brasil. Nós, como os profissionais indígenas, da saúde indígena, há uma dificuldade no acesso, né? Imagine você sair, eu vou dar o exemplo do pessoal que trabalha no Amazonas. Eles, para chegar em uma aldeia, tem aldeias que são 7 dias para chegar. Imagine se tiver uma pessoa doente nessa aldeia e esse profissional chegar para poder chegar. Então, há muita dificuldade. A dificuldade também das aldeias que estão perto das cidades. Aldeias que se cortam as BRs, são cortadas por BR, como, por exemplo, Vaçu-Cocal. Aqui, a aldeia Jeripancó tem uma estrada que ela dá acesso a Pernambuco. Então, como fazer esse trabalho? O município está ajudando com as barreiras sanitárias e está sendo um apoio muito bom, mas ainda há dificuldade. E a dificuldade também, nossa, enquanto profissional, é a questão dos EPIs, né? Que, graças a Deus, assim, não faltaram, mas a quantidade ainda é pouca para tudo que a gente precisa estar fazendo, né? E isso não é só na saúde indígena, é o mundo todo que está passando por essa dificuldade na questão de EPIs, é isso? Então, as 2 dificuldades maiores, a sensibilização e a continuidade dos EPIs, tá chegando, graças a Deus, essa semana chegou, a gente ficou mais aliviado, porque a gente tá fazendo máscaras caseiras. A nossa equipe, nessa questão de pandemia, descobri que eu tenho um agente de saúde costureira, né? Eu nem sabia. Então, eu comecei a cortar, eu cortei, peguei molde, fui fazendo com o restante da equipe e ela costurando. Para quê? Para que a gente vá também organizando a questão dos sintomas respiratórios que chegam, porque não tem máscara para todo mundo. E realmente não tem, minha gente. E essa é a nossa preocupação grande no momento, né? Chegar alguém e, meu Deus, tem máscara. Chegou uma pessoa hoje e eu fiquei, meu Deus, não tenho máscara para dar ela. E isso você fica, enquanto profissional, assim, um pouco frustrado, porque se fosse em outra época, não, pega ali uma máscara, toma, né? E hoje a gente não pode, porque a gente tem que se proteger também, para poder cuidar do outro. Então, são... A Emanuele Costa, que é sua companheira de atividade profissional, eu acho que você respondeu em parte a pergunta dela. Ela pergunta: como tem sido a recepção das informações sobre a Covid-19 pelas comunidades indígenas onde você trabalha? Você percebe se estão aderindo bem aos cuidados necessários? A gente teve uma ajuda muito boa, né? Assim, a comunidade, ela tá realmente aqui em Jeripancó, a comunidade, ela tá obedecendo, né? Com esses decretos, o prefeito daqui da nossa cidade está saindo realmente no carro de som, mandando as pessoas entrarem. E nesse dia a gente presenciou e a gente achou assim o máximo, porque, poxa, está preocupado realmente. E a comunidade em si, ela está obedecendo.
mas também é bem complicado. A comunidade carente, a vulnerabilidade social é alta, trabalham com a questão da agricultura familiar, né? Muitos saem da aldeia para poder trabalhar nas casas de família, vivem também da questão do Bolsa Família, aí tem que ir para uma lotérica, numa cidade onde só tem uma lotérica, então a gente fica já com medo da aglomeração, mas em todas as cidades está tendo essa dificuldade da sensibilização mesmo das pessoas, e isso é nítido. Assim, a Zezé está perguntando se há campanhas de vacinação nas aldeias hoje. Sim, sim. Aí a gente já vai entrar em outro ponto nosso, né? Que é o nosso fluxo de trabalho, como está se dando. Hoje, o nosso posto de saúde, ele só está atendendo urgências e emergências mesmo, né? Atendendo todos os protocolos, como eu já disse, fazendo também visitas domiciliares aos grupos de risco, monitorando as pessoas que chegam de outras cidades, porque nesse último mês chegou muita gente, muito indígena, que veio de São Paulo, desempregados, com medo da doença, N fatores. E a gente está fazendo um monitoramento bem enfático mesmo nessas pessoas. A vacinação, esse ano, vai ser de uma forma totalmente diferente para evitar aglomeração. Nós organizamos um plano de trabalho que é as famílias, a gente vai fazer no pátio da escola para evitar aglomeração, e as famílias vão ter horários marcados para poder irem se vacinar. Olha só, é uma coisa nova. Nós vamos começar mesmo na segunda-feira, né, que a vacina ainda não chegou, mas vamos fazer. A gente vai ter que fazer dessa forma. Os nossos idosos, nós conseguimos vacinar casa a casa, graças a Deus, 100% dos idosos vacinados, mas a comunidade, que são 1.590 pessoas, nós vamos precisar fazer agendamento de horário, senão a gente não consegue. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado, né? E nós estamos no fluxo de trabalho bem diferente da nossa realidade, né? Porque a gente está acostumado a dizer, tem campanha de vacina, faz o cronograma e vai a turma toda se vacinar, porque eles têm... Não tem por que dizer não, né? A saúde indígena, a gente tem que vacinar 100% dos indígenas, porque nós estamos no grupo de risco. Então, sempre quando tem campanha de influenza, todos os outros vacinam alguns grupos prioritários. Nós não. Nós temos que vacinar 100% da comunidade que está aldeada e também os índios que não estão aldeados, que essa é uma diferença também que a gente tem em nossa realidade, porque o índio é índio onde ele estiver. E ele procura o polo, e quando ele procura o serviço, nós não podemos dizer não. A gente tem que vacinar os indígenas que procuram o serviço de saúde, sim. A professora Pastora está comentando aqui, a conscientização parece ser a tarefa mais difícil no momento. A Emanuele está acrescentando, realmente é uma grande dificuldade enfrentada pelos profissionais, a adesão das pessoas. Parabéns aos dois pela live, estou adorando. Obrigado pela audiência, Manu. Obrigada, lindona. O Juvenal Wellington, o grande Jotinha. Boa noite, Nicolas. Grande Nicolas. O Jotinha está dizendo, boa noite, Cosmeita. E nas aldeias de Palmeira, como está a relação do Poder Executivo com as aldeias em relação à pandemia? Em Palmeira, eu estou acompanhando pelas redes sociais, né? Eu estou há 1 ano aqui em Pariconha, estou morando em Delmiro e trabalhando em Pariconha, né? Em Jeripancó. E a gente conversa com o pessoal da equipe, mas eu não posso dizer nesse momento, assim, de fato, como está Palmeira. Lá o polo também está trabalhando, sempre cada polo com a sua diferença, porque Palmeira é diferente dos outros polos, né?
Ele é um polo que foi construído dentro da cidade, então ele tem particularidades. E aqui não, o polo onde eu trabalho ele é dentro da aldeia, então há uma diferença bem grande. Mas em relação ao trabalho da saúde indígena, a gente segue todos os protocolos, porque o Distrito de Alagoas e Sergipe a gente tem uma linha de trabalho e todos os polos têm que seguir, mas a única diferença é essa. Agora, em relação à questão realmente de Palmeira, eu só estou acompanhando pelas redes sociais. Eu acho que o pessoal aí de Palmeira pode nos ajudar dizendo como está. E até você, né, Cláudio, que está aí, pode estar. Eu estou em Arapiraca. Da Arapiraca. Eu estou há 36 dias que eu não piso em Palmeira. Estou aqui no isolamento total. Eu estou há 2 meses, porque aqui em Delmiro tem a barreira sanitária e quem é de fora não entra. Então, eu só vou trabalhar porque o carro do distrito autorizaram, né? Teve que mandar um documento para que o transporte viesse buscar os profissionais em Delmiro Gouveia e levasse para a aldeia. Senão, a gente não conseguia passar. Então, se eu for para Palmeira, eu não volto. Aí, eu estou sem ir para Palmeira há quase 2 meses. Eu compreendo. Eu também estou nessa vida de monge. Eu nunca passei tanto tempo no mesmo lugar. Uma experiência. Também. Minha mãe está dizendo, minha filha, vem aqui, venha me ver do mãe, não posso. É só live, eu e minha mãe também. A última casa que eu visitei foi a da minha mãe também, em Palmeira. Você falou há pouco... Desculpe você... Eu interrompi você. Não, eu só disse que não visitei. Você visitou. Noutros momentos atrás, a gente havia falado sobre o temor que os profissionais estão enfrentando. Como é que está a situação da contaminação entre os profissionais de saúde? Olha só, na saúde indígena, nós já temos alguns casos de profissionais, né, que foram contaminados na saúde indígena. Aqui em Alagoas, graças a Deus, ninguém, né, da saúde indígena. Infelizmente, a gente vê nas notícias que muitos profissionais, e realmente está tendo em todo o Brasil a contaminação dos profissionais. Por vários fatores, um deles, em alguns lugares, é a falta de EPIs mesmo, são os equipamentos de proteção individual, né? Então, nós na saúde indígena, ontem nós conversando no nosso grupo do sindicato, que nós temos um grupo da executiva junto com os consultivos e a gente sempre fica passando todas as informações de todos os distritos. Mas nós tivemos o primeiro caso, que foi o contágio de um médico, que ele foi adentrar a aldeia, entrou em contato foi atender, né, fazer o atendimento, trabalhar, ele estava infectado, não sabia, e infectou um agente indígena de saúde. Então, foi o primeiro contato. Então, hoje, nós já temos, na realidade, 5 profissionais, né, e um óbito, dentre esses profissionais. Não é nessa região. Aqui nós temos pertinho em Pernambuco, mas esse profissional, ele é indígena, mas ele não trabalha na saúde indígena. Ele trabalha em um hospital e ele foi contaminado, mas graças a Deus está bem. E os demais foram tudo no norte, Amapá, no Oiapoque, né? No Amapá Norte do Pará, e teve também um motorista da Casai de Roraima. Então, foram alguns profissionais que, infelizmente, se contaminaram e estão com o Covid. Mas vamos ter fé em Deus que todos vão ficar curados. Estão em quarentena, em observação, sendo monitorados, né? Infelizmente, um chegou a óbito. Infelizmente, aconteceu. E nas aldeias aqui, no meio das populações indígenas de Alagoas? Olha só, aqui dos profissionais, graças a Deus, não, né? E também dos indígenas em Alagoas, até agora, todos os dias a gente monitorando, tudo 0, e quero que continue dessa forma. Porque que bom. É tenso, eu vou dizer a vocês que é tenso. Nós passamos por uma situação e, gente, é muito tenso.
É bem complicado você olhar para o paciente, ver os sintomas e dizer, meu Deus, se encaixa num caso. Mas graças a Deus não foi, né? E vamos esperar que continuem não tendo. De jeito nenhum. Amém. Ita, faltam 8 minutos para essa live terminar, porque ela só dura 60 minutos. Mas aí eu proponho que a gente reabra um novo bloco. Se ela acabar assim de repente, a gente reabre para continuar e concluir a nossa discussão. Mas antes, a Ana Vitória, ela diz que quer enfatizar no trabalho dela a educação escolar nas aldeias e pede alguma dica. Ela acha uma pena não termos no colégio uma matéria para falar da cultura indígena, uma cultura que muito nos acrescenta e faz parte de nossas vidas. Ela tem o trabalho para fazer e está perdida. Então, se você tiver alguma dica... Tem muita gente boa em Palmeira, aqui em Alagoas, muita gente que pode estar te ajudando. Em Palmeira, em relação à questão de educação, tem minha prima Jaracinã, diretora de lá da escola da Serra do Capela, né? É uma referência muito boa. Aqui no Sertão eu tenho o professor Cícero, né? O Cicinho, que é um educador e também faz muitas pesquisas. Então tem muita gente boa, depois a gente conversa. É isso? A Daiane está acrescentando, infelizmente, pelas pesquisas atuais, são 1.400 profissionais infectados e 18 mortes até agora. Exatamente. Então, em todo o Brasil, é muita gente. É muita gente. E isso é preocupante porque quando os profissionais eles são infectados, eles têm que se afastar. Então, reduz a força de trabalho. Reduzindo a força de trabalho e com o aumento de pessoas infectadas, vai aumentar nos hospitais e como vai trabalhar, né? Então, a gente fica muito preocupado em relação a isso, porque vai faltar pessoas para prestar assistência, né? Tanto na rede de atenção básica, quanto nos hospitais também. Porque muita gente fica falando só nos hospitais. Quem recebe primeiro o paciente é a atenção básica. Somos nós que atendemos primeiro o paciente e encaminhamos para os hospitais. Certo que os hospitais eles já recebem o paciente já grave, né? Mas a linha de frente estão todos sem exceção. Tanto da atenção básica quanto da rede hospitalar. Ita, quais são os cuidados que as populações em geral e nas aldeias devem tomar? Gente, a primeira coisa, permaneçam em casa, lavem as mãos, né, com água e sabão, usa o hipoclorito, tá? Tem que usar nos locais de mesa, na limpeza, pode usar o hipoclorito. Tem muito material muito bom na internet falando de como dilui a água sanitária para ficar na porcentagem ideal para fazer limpeza. Colocar, se você não tem como, não posso deixar minha roupa, não posso entrar pelado em casa, por exemplo. Coloca um pano com o hipoclorito, encharcado de hipoclorito para poder pisar aquele tênis que você usou para poder adentrar a sua casa. Então, cobrir o nariz, né? Vai espirrar, cobre. Mas hoje, minha gente, faz máscara de tecido. Pega uma camiseta velha mesmo, eu peguei a camiseta minha, dos meus filhos, saí cortando e faz máscara caseira. Não sai de casa sem máscara, tem que se proteger. Não pode sair sem proteção de forma nenhuma. Né? Até hoje, ontem eu vi um decreto, vocês podem estar me ajudando, um decreto onde diz que quem sai de máscara, né, quem foi encontrado na rua sem máscara, vai pagar uma multa de R$5.000, né? Eu achei isso bacana, porque todo mundo agora vai ter que fazer máscara. Porque tem que se proteger de qualquer forma. Precisa. Né? Cozinhar bem os alimentos, por favor, minha gente, cozinhe bem os alimentos, né?
evitar sair de casa sem necessidade. Eu vejo nas redes sociais pessoas, grupo de pessoas fazendo trilha. Gente, até a natureza hoje está pedindo para que você fique em casa. Ela precisa se restabelecer para que a gente volte para fazer nossas trilhas com segurança. Então, vamos deixar nossas matas respirar, para que mais tarde a gente possa adentrar elas com respeito e com segurança, para a gente estar se fortalecendo realmente. Porque eu sou uma adepta à trilha, amo de paixão, mas quando eu vejo as pessoas, grupo de pessoas fazendo trilhas hoje, eu fico triste, porque exercício físico é bom, mas hoje fazer exercícios com grupos não. Você até caminhar sozinho, botar máscara e vai fazer sua caminhada, beleza. Mas fazendo grupos não tem como. Porque você está fazendo, dando um mau exemplo, eu sou bem sincera. Eu estou sem fazer caminhada, eu estou fazendo exercícios aqui em casa. Vou para o quintal, fico na sala. Porque se eu for andar, o meu filho quer ir andar, que ele gosta de fazer. E eu não vou colocar uma criança no meio da rua com tudo isso que está acontecendo. Então, as pessoas, nós somos exemplos e a gente tem que dar exemplos aos nossos, né? Então, e evitar as aglomerações. Tem as praças, né? Tem as praças, vamos evitar essas aglomerações. Nas quadras também, o povo gosta de jogar bola. Gente, jogar bola tem que jogar com 11 pessoas, é aglomeração. Então, tem que se evitar. É isso? Nós temos ainda 2 minutos. Aqui a professora Pastora está dando uma dica para Ana Vitória. Acho que é Ana Vitória, né? O nome dela, da nossa colega que perguntou. Isso, Ana Vitória Tintim. Eu estava só lembrando do Tintim. Ela diz que em Palmeira dos Índios, a educação de jovens e adultos, o pessoal tem umas experiências bacanas. Tive a oportunidade de conhecer. Então fica a dica. A Clarice está dizendo, live maravilhosa e bem Clarice, abrangente. Trabalha comigo, beijo. Enfermeira 10, viu? Então a gente está prestes a acabar esse primeiro bloco. Eu vou encerrar e vou reabrir a live para a gente. A gente ainda tem 2 temas para conversar. E eu peço a todo mundo para entrar novamente. Não vamos perder essa oportunidade que está muito rica, essa nossa conversa. Sim. Vamos sim. Até já. E todo mundo entra novamente, viu? Eu vou encerrar e chamar novamente. Beleza, Cosma. Estamos aqui novamente. E a gente saúda o pessoal que está entrando, dando boa noite para quem está chegando agora, saudando novamente quem estava acompanhando o primeiro bloco da nossa live. E a gente agora vai discutir um pouco, queria que você falasse da importância do controle social junto às equipes dentro das comunidades no enfrentamento da atual pandemia. Gente, olha, esse é um ponto importantíssimo. O controle social, eu chamo de tripé. É o controle social, os profissionais e a comunidade, né? Porque os 3 andando em harmonia, em conjunto, nós temos fluxo de trabalho, organização, tudo funciona perfeitamente. Hoje eu posso dar o exemplo, antes de começar a campanha de vacina, hoje a gente já teve mais uma reunião com o controle social, né, que é o Conselho de Saúde local, dentro da comunidade. Então, todas as comunidades existem os seus conselhos, né, a sua organização. E trabalhar com o Conselho de Saúde é muito importante. A saúde indígena, existe os conselhos de saúde dentro das aldeias, e existe o CONDISE, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, onde nessa organização há 24 pessoas, onde se divide 50% são usuários, que são representantes das aldeias, 25% são trabalhadores e 25% são gestores. Então, todo mundo trabalhando em conjunto para a melhoria da assistência dentro das comunidades. Então, é super importante
trabalhar todo mundo em conjunto. E o controle social, não, eu vou me gabar, tá? Porque o controle social da saúde indígena, eu já fui conselheira e eu já participei de reuniões de conselhos municipais e até estaduais. A organização e o funcionamento é exemplo, posso dizer. É exemplar. Sabe? Porque todo mundo diz, vocês são brigões. Não, a gente conhece os nossos direitos e a gente vai em busca desses direitos. É isso, e o controle social, ele está justamente para isso. Vai em busca, existem as reuniões, tanto mensais nas comunidades, como as reuniões extraordinárias e as ordinárias lá no distrito, que é a nível de distrito, quando precisa reunir todos os seus representantes. Então, assim, é um conselho atuante, um conselho muito atuante mesmo, né? E também existe o Fórum de Presidente dos Condizes, que é a nível de Brasília, é onde todos os representantes dos condizes, dos distritos, vão a Brasília para estar discutindo toda a demanda a nível de Brasil. Então, é bem interessante e bem, assim, o exemplo, eu acho o exemplo, né? Eu fui durante 4 anos, eu fui representante dos profissionais do nível superior. E, gente, a gente enriquece muito. É tanto que uma coisa que muita gente reclama é questão de lei, né? De aprender lei. E antes eu não gostava. Eu dizia, para que lei? Que é essa lei? Eu olhava para a lei. Você começa a gostar de entender, porque você começa a entender as leis. E o controle social, ele trabalha justamente de acordo com as leis. Então, é bem interessante. E o trabalho dos conselhos dentro das comunidades indígenas é enriquecedor. Como diz o Peterson Lessa, é top. Ele está dizendo aqui, top. Top. E a psicóloga Silva Neide Freitas, que me dá a honra da companhia nesse enfrentamento, não só nesse momento difícil, mas ao longo da vida. Ela está dizendo, amanhã às 17 horas, o Conselho Federal de Psicologia fará uma live lá no Facebook para debater a vulnerabilidade indígena em tempos da pandemia. Vamos acompanhar como andam as ações em saúde mental. Então está aberto aí também esse convite para a gente ter acesso a mais esse instrumento de controle social, né? Excelente. Muito Eu quero bom aqui saudar aqui o Emanuel Jatobá, o Peterson Lessa, o Iractan, que amanhã é a vez dele. Amanhã nós vamos encerrar a nossa Semana de Povos Indígenas com o Iractan Tereja Iripancó, aí nosso do sertão também. Nosso presidente, viu, do Conselho Local de Saúde de Jeripancó, menino 10. Vamos falar sobre a espiritualidade indígena em tempos de pandemia. Já anuncio aqui e faço o convite. Amanhã às 3h será a nossa live encerrando a Semana de Povos Indígenas, promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFAL, Campus Batalha. Um abraço para o professor Francisco Souza, foi meu professor na faculdade, Amparo Nunes, Damião, doutor Elias Henrique, José da Silva, Marquinhos novamente, sejam bem-vindos a esse segundo bloco da nossa live. A conversa está tão boa que a gente precisou abrir um segundo bloco para continuar essa discussão. Com relação aos profissionais que participam do ritual do Oricuri, como está se dando esse fluxo de retorno ao trabalho? Olha só, o fluxo de trabalho dos profissionais foi necessário uma organização e também um ofício circular, né, onde os profissionais, para ele poder voltar ao trabalho dele, ele vai precisar ficar 7 dias de quarentena, porque o cuidado é muito grande. Existem aldeias onde a questão dos rituais
não está tendo. Algumas aldeias se organizaram desse modo. Outras aldeias estão fazendo, mas um quantitativo de pessoas bem reduzido por uma necessidade maior, né, que a gente não vai entrar agora nessas questões, mas que necessita fazer naquele momento. Então, as pessoas que estão indo, ao retorno, eles estão passando 7 dias de quarentena, não apresentando nenhum sintoma, então eles retornam ao trabalho. Então, foi bem interessante isso, porque resguarda todo mundo. Porque há essa questão de indígenas que estão vindo de outras cidades, né? Então, você não sabe com quem você teve contato ou não. Então, é necessário para que, quando voltem ao seu local de trabalho, você esteja sadio. Você não pode de forma nenhuma, né? E os profissionais que estão apresentando, por exemplo, uma gripe, porque essa época é a época de realmente aparecer as gripes da vida, que a gente chama, né? Eita, gripei. Tá, aí você olha, é o mês de abril, é verdade, vou gripar no mês de abril. Mas esses profissionais que estão aparecendo com sintomas respiratórios, eles também estão se afastando, ficando 14 dias de quarentena e só retornando quando estiverem bons também. Então, é uma organização que está bem séria e é muito bom, porque a gente consegue trabalhar com tranquilidade dentro dos nossos polos e dentro da aldeia, né? Eu aprendi na espiritualidade indígena, através do pajé Antônio Celestino, nosso patrimônio vivo de Alagoas, que o nosso remédio é a terra. E hoje é dia da terra, né? Hoje, 22 de abril, temos a história da invasão de Cabral em terras brasileiras, mas, além disso, hoje é dia da terra. E para o índio, a espiritualidade está muito ligada à espiritualidade da terra. É verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta, puxando um pouquinho mais para trás no tempo, já que a nossa live faz parte de uma programação do Instituto Federal de Alagoas. Assim como eu, você é uma ex-aluna. E fala para os nossos estudantes qual é a importância que essa instituição teve na sua vida. Você entrou na escola técnica e saiu do Cefet, não foi? Entrei no ETIFAL, né, Escola Técnica Federal de Alagoas, e saí do Cefet. Né? Gente, falar do IFAL, ETIFAL, Cefet, IFAL é uma enorme satisfação. Foram 4 anos maravilhosos na minha vida, uma experiência que eu levo, né, grandes mestres, gente. Como eu digo, o Cefet, né, ETIFAL, ele nos ensina para o mundo. E realmente, a gente sai preparado para o mundo. É um ensino médio que parece uma faculdade. Mas não tem igual, gente. Eu sempre falo para todo mundo. Nós tivemos um encontro maravilhoso, né, dos 25 anos. Nos reencontramos, encontramos nossos professores. Gente, como é bom reviver esses momentos. É maravilhoso. Né? Eu me emociono só de lembrar. Os nossos amigos, como a gente chama, nossos amigos, né? Do tempo do Cefet. Olha, anos, gente, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por todo o ensinamento e por essa parceria que a gente nunca deixa, né? Ser aluno do ETIFAL, Cefet, é ser aluno para sempre. E os nossos mestres são maravilhosos, né? José Galdino, nosso professor de matemática. Quem esquece dele? Jamais. A gente aprendeu com ele não apenas matemática, mas o espírito ético, né, profissional. É um homem exemplar, né? Não, nós aprendemos não só as matérias, mas nós realmente aprendemos a ser cidadãos, né, bons
cidadãos, né? Os nossos professores, eles nos ensinaram a questão do respeito. Gente, isso era primordial. Eu não sei se você estudou, eu estudei eletrotécnica, né? O professor Edinaldo, professor de eletrônica. Gente, ele foi um exemplo, era um pai. As aulas dele, todo mundo dizia, lá vem ele, vai dar um carão em nós. Mas eram aulas e conversas que só um pai realmente tem para os filhos. E nós somos tratados assim, no IFAL nós somos tratados como realmente filhos. E até hoje nós somos, né? Nossos mestres, onde nós nos encontramos nas estradas da vida, a gente é tratado como filhos. Então, eu só tenho que agradecer realmente por tudo que eu passei no ETFAL. Os jogos, né, Ave Maria, né? Pelo amor de Deus. Sempre fissurada e foi, além do Sagrada Família também, que fui aluna do Sagrada, você também, né? Você Fizemos também, uma trajetória parecida, né? Parecida mesmo. Então, desde a nossa infância, né? Eu apenas comecei a fazer edificações, mas não concluí o curso, porque não me identifiquei com a área técnica. Mas eu costumo dizer que eu sou o exemplo de que mesmo quem não se identifica com a área técnica encontra sua vocação ali dentro e encontra inspiração, né? Porque ali a gente tinha acesso à música, acesso à arte, acesso ao esporte, acesso a uma boa conversa, ideias diferentes, né? E isso é muito bom para a formação do caráter e do espírito humano. Exatamente. E nós tivemos tudo isso. E que bom que nós tivemos escolas que nos ensinaram, né? Como Sagrada Família, a professora Cláudia, Ave Maria. Né? Eu tive a sorte de encontrar a Cláudia também na escola técnica. Ela também foi minha professora lá, para minha alegria. Imagine a satisfação, né? É maravilhoso. Então, eu só tenho realmente a agradecer a tudo que eu aprendi e ao que eu levo da minha vida como profissional, como pessoa, como ser humano. Realmente foi de todos os mestres e toda a educação que, graças a Deus, eu tive. Primeiramente, a educação familiar, né? Que isso é importantíssimo. Muitas pessoas ainda acham que a educação é na escola e não é. A nossa primeira escola é em casa, mas ao longo da nossa vida e da minha vida, eu tive uma formação muito boa e encontrei pessoas maravilhosas e grandes exemplos mesmo. Eita, a gente já vai se encaminhando. Serafim hoje é meu diretor lá em Batalha. Exatamente, meu professor Serafim, né? Foi meu mestre também. Então, assim, eu só tenho que agradecer, gente. É magnífico. Nosso professor de História, de Palmeiras de José História, Ronaldo. José Ronaldo. Gente, igual a ele, não existe. Não professor existe. de Geografia, Celção. Professor Itamar. Nosso professor de Física, professor Itamar. Então, assim, foram grandes mestres que nós tivemos, graças a Deus. Então, só agradecer, realmente. A gente já está se encaminhando para os instantes finais. Eu quero aproveitar para fazer a saudação ao Roberto Carlos Cavalcante, boa noite. José Prudente, Matheus Barros, ao Arapanã Celestino, eu acho que é esse assim pronunciado o nome, Rosiane Rodrigues, Iractã, a Cristiani, a Ingrid Cabral, Yanomanes, César Serafim, boa noite. Maclen Carneiro, boa noite. Johnny Mystic, a Cristiani está dizendo, esse nosso povo é muito forte dentro do conhecimento acadêmico, exatamente. O César Serafim está acrescentando, ao mestre com carinho. Deisiane, boa noite. Jaracina Silva, aos mestres, os aplausos. E Nayara está dizendo parabéns pela live, muito proveitosa. Ita, eu quero agradecer a você em nome do NEABI, do IFAL Campus Batalha. Realmente foi muito proveitosa essa live. Como eu disse, nós vamos dar um jeito de depois deixá-la disponível através do YouTube.
E a gente deixa esse momento aberto para as suas considerações finais. A gente, assim, agradecer realmente ao NEAD PIN. Já é o segundo ano que nós estamos fazendo, eu estou participando, assim, com muita alegria, é extremamente satisfatório voltar para casa, né, que eu considero o IFAL como minha casa, e estar na troca de experiências hoje como profissional aos alunos, aos mestres, porque nós nunca sabemos de tudo, a gente sempre está em busca de conhecimento, trocando experiências, e isso, trocar experiência é conhecer também, né? Então, eu só tenho a imensa satisfação de estar mais uma vez participando, mesmo sem estar com o contato, né, aquele calor humano de estar no auditório, mas foi muito bom, né? Foi muito bom, até porque a gente está participando de algo novo e a gente vai aprendendo, né? Eu estava dizendo à minha sobrinha, será que eu vou conseguir, né? Eu vou ficar com vergonha de estar conversando. Aí as minhas amigas, então, por que vai ficar com vergonha se tu não sempre palestrou? Mas é diferente, né? É diferente, mas, sim. Só realmente agradecer. E, por favor, pessoas, sempre vou estar relembrando, fiquem em casa, só saiam se realmente necessário, se organizem para que uma pessoa só saia de casa, cuidem dos seus idosos, gente, nossos idosos, nossos pais que são hipertensos, diabéticos, então organize a questão das pessoas, do fluxo de entrada de pessoas. Vou visitar alguém. Gente, deixa para visitar depois. Depois a gente vai se encontrar, a gente vai fazer festa, a gente vai se abraçar. Esse é um momento que a gente está precisando realmente também de refletir como pessoa. Então, vamos aproveitar esse momento para ficar mais com a família, ficar mais em casa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais. Esse é um momento que as famílias precisam estar unidas de verdade, né? Então, vamos ficar em casa, lavem as mãos com água e sabão, pelo amor de Deus, tá? Quero mandar um beijo bem grande para uma grande amiga, que é lá do Baixo Xingu, do povo Iudija, que é a Nahori. Ela é uma grande pessoa, que eu disse, olha a minha live, eu acho que ela não conseguiu entrar, mas um grande beijo a todas essas pessoas que estão acompanhando. Gente, conheçam as questões indígenas, conheçam o povo indígena de suas cidades. Existem cidades que diz que não tem índio, quando a gente sabe que existem indígenas bem perto. A exemplo, Arapiraca, eu fui dar uma palestra lá dizendo que não tem indígena. A gente tem indígena perto de Arapiraca, Feira Grande, São Sebastião, Palmeira dos Índios, a minha cidade, meu povo, Chucurucariri, que eu amo e tenho o maior orgulho, né, de ser Chucurucariri, de ser índia. Então, conheçam a cultura indígena e respeitem quando a gente chegar para vocês e, por exemplo, dizer, a gente não pode falar sobre isso, porque muita gente, às vezes, quer adentrar onde não pode. Então, a gente só pede respeito à natureza, né? Respeito aos nossos idosos, respeito às nossas crianças, respeito a todos os seres humanos que estão passando por essa pandemia, mas que vai passar, gente. Vai passar e nós vamos nos abraçar. Tá certo? Vamos. Então, um beijo a todo mundo. Só tenho que agradecer a você, Cosme, meu amigo, né? De infância. De longuíssima data. De infância, né? A gente diz do Cefete para a vida, a gente dá infância para a vida, porque era do clubinho Rosa Mística. Lembra? Exato, do Clube Rosa Mística. Então, nós, de infância mesmo, clubinho Rosa Mística. Tinha o quê? Uns 8, 9 anos por aí. Bem pouquinho. Nós somos... Tá ótimo, excelente. Estamos ótimos, maravilhosos. Mas então, só tenho realmente que agradecer. Então, o Iraquitã está dizendo parabéns por esse maravilhoso momento e tem mais amanhã.
Amanhã, às Mas 3 da tarde, amanhã, reforçando, amanhã, a gente vai estar não numa esqueça. live com ele. O Iraquitan Terê Jeripancó, falando sobre espiritualidade indígena em tempos de pandemia. O Daniel está perguntando, Daniel Ginga, em qual canal a gente pode encontrar a live no YouTube. Nós vamos criar um canal para o NEABI, do IFAL Batalha. Para criar o canal, a gente precisa de um e-mail e a gente está no aguardo do e-mail institucional. Assim que a gente tiver o e-mail institucional, a gente vai criar o canal e disponibilizar todas essas lives, porque é patrimônio, é arquivo, é memória do NEABI e acho que tem que estar à disposição mesmo para a galera ter acesso ao máximo possível. Lembrando que eu vou deixar salvo aqui, vai estar disponível nos stories por 24 horas. Um abraço para a Companhia Literando, para Carla, para Gardênia, para Ellen, quanta gente boa que nos acompanhou em nosso pouco mais de 1 hora, quase 1 hora e meia de live. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Ita, um cheiro. E desde já fica o convite para você, assim que tudo isso passar, no ano que vem, na Semana de Povos Indígenas, nós estarmos presentemente lá no Campus Batalha para falar mais uma vez sobre a importância dos povos indígenas, as situações, as dificuldades e, enfim, confraternizar, né? E celebrar a vida, como os índios fazem. Ai, e eu fico imensamente grata pelo convite. E só quero mandar um beijo aqui, olha, gente, para minha equipe, né? Minha equipe Jeripancó, óbvio, minha equipe maravilhosa, toda a comunidade Jeripancó. E também, gente, um aplauso e reconhecimento, né, ó, a todos profissionais da saúde, da atenção básica, dos hospitais, os garis, né, o pessoal dos supermercados, o pessoal que trabalha nos postos de gasolina. Então, não são apenas os profissionais de saúde que estão na linha de frente, há uma galera, né, realmente dando a cara para bater, como a gente diz, sem medo nenhum. Os caminhoneiros que estão trazendo nossos alimentos para os supermercados para a gente poder estar comprando e poder ficar em casa. Então, uma salva de palmas e reconhecimento a todos os profissionais, gente. Reconhecimento por melhores salários, reconhecimento na questão da proteção com os EPIs, que nós precisamos sim, né? Então, a gente precisa de tudo isso. E só agradecer mais uma vez. Estamos aí, conto com todos vocês para que fiquem em casa, tá? Fique em casa. Até breve, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.